Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre o significado especial dos 4 quadrantes no seu mapa astral. Então, um mapa é dividido em 4 partes. É o que a gente chama de 4 quadrantes. Cada quadrante carrega um significado. Você tem um mapa, eu vou colocar aqui, né, um exemplo, e você o divide em 4 partes. E você consegue observar, muitas vezes, uma certa concentração de planetas em um determinado quadrante do mapa, ok? Nem sempre. Em uma grande gama de mapas, a gente vai ver os planetas, eles bem espalhados, né? Mas também em outros mapas a gente vê claramente que existe um chamado para uma área específica. Quando eu faço mapas, nem sempre eu falo. Como eu faço um mapa todo, né? Eu não estou falando de um aspecto do mapa. Geralmente eu coloco essa informação em outras coisas que eu estou falando sobre prioridades que eu vejo naquele mapa. Então, muitas vezes o cliente ele não vai saber que eu estou falando dos quadrantes, porque eu não vou falar isso necessariamente para ele, a não ser que seja muito importante. Mas eu, como astróloga, quando eu já olho para o mapa, eu já consigo reparar que tem ali um chamado para uma área específica, né? Ou não. Ou a gente tem tudo muito bem espaçado, mas é sempre bom anotar as casas os quadrantes que estão sendo ativados através de planetas. Então, por exemplo, no meu mapa, eu tenho o primeiro quadrante muito ativado, que é a casa 1, a casa 2 e a casa 3. Eu tenho o terceiro quadrante muito ativado, que é a casa 7, a casa 8 e a casa 9. E tenho também a casa 10 e a casa 11 muito ativadas também, que é o quarto quadrante. Então, digamos que um quadrante, que é o segundo, fica um pouquinho vazio no meu mapa. E aí a gente pode ter as percepções como astróloga do que isso significa, ok? Então vale a pena, mesmo que você não tenha uma concentração de planetas em um dos quadrantes, eu tô deixando aqui vou tentar colocar para vocês aí, para vocês poderem ter uma manifestação visual do que eu tô falando. Vale a pena, mesmo que você não tenha uma concentração em um determinado quadrante, que você observe os planetas pessoais como o Sol, a Lua, Vênus, Marte, onde eles estão, em qual quadrante eles estão, ok? Ou o regente do seu ascendente, do seu mapa, digamos assim, é o planeta que rege o nosso signo do ascendente, em que quadrante ele está, né? Então vamos dizer que se você tem ascendente em Virgem, Mercúrio rege Virgem, em que quadrante está Mercúrio? Ele está no primeiro quadrante, casa 1, casa 2, casa 3, ele está no segundo quadrante, casa 4, casa 5 e casa 6, ele está no terceiro, 7, 8, 9, ou ele está no último, no quarto quadrante, 10, 11 e 12, ok? Vai ser importante, vai carregar uma mensagem. Eu sempre digo para vocês que absolutamente tudo no mapa traz componentes que vão integrar uma imagem inteira daquela pessoa. O primeiro quadrante, ele vai falar da primavera, é quando as coisas nascem, né? Ele vai falar sobre nascimento. Então, no primeiro quadrante, a gente tem a casa 1, que tem ali uma conexão com o signo de Áries. A gente tem a casa 2, que tem uma conexão com o signo de Touro, e uma conexão com o signo de Gêmeos através da casa 3. Então, esse quadrante, ele vai falar sobre iniciativa, sobre começos, sobre crescimento, sobre a busca pelo eu, ok? Ser, ter, falar. Tem tudo a ver com o bebezinho, né? Quando a gente pega um bebezinho, ele vai ter um crescimento ali na primeira infância, que tem muito a ver com isso, que tem muito a ver com o ser dele, ele saber que ele existe, ele ter as coisas, meus brinquedos, minhas coisas, e depois ele começar a falar e dizer o que ele quer e se expressar verbalmente. Casa 1, casa 2 e casa 3. Então, para mim, eu sempre digo que esse primeiro quadrante é eu existo. Eu estou aqui. No segundo quadrante, a gente vai ter verão, né? A estação do verão, que é quente, que é acolhedora, digamos assim. A gente tem sempre que pensar que
essas representações das estações aqui estão mais conectadas com o hemisfério norte, tá? Então, o verão, para um país onde existe neve no inverno, é um momento muito importante, ok? É um momento de quentura, é um momento de acolhimento. O segundo quadrante, representado pelo verão, ou seja, casa 4, casa 5 e casa 6, vai falar sobre conforto, vai falar sobre pertencer, vai falar sobre diversão, sobre trabalho, ok? Tem muito a ver com conquistar o máximo antes do inverno chegar, né? Tem uma certa... Então, digamos que no segundo quadrante, para mim, o verbo é viver. Se no primeiro quadrante eu digo eu existo, no segundo quadrante eu digo eu vivo. Na casa 4, eu crio as minhas raízes. Na casa 5, eu expresso a minha identidade ao mundo. Eu me expresso, eu busco ferramentas para isso. No verão, a gente muitas vezes quer sair, quer ir na rua, quer tomar um sorvete. É uma estação mais social, digamos assim. E na casa 6, eu produzo, né? Eu sirvo. Eu mostro que tudo aquilo que eu ganhei, ou melhor, que eu absorvi ali no primeiro quadrante, de alguma forma eu vou na casa 6 produzir instrumentalizar para produzir. Então, para mim, o verbo aqui é eu vivo. No terceiro quadrante, a gente tem outono. Então, aqui as coisas já ficam mais intimistas, ou digamos, elas ficam mais profundas. Como se você desse um passo a mais. No terceiro quadrante, que representa casa 7, casa 8 e casa 9, a gente dá um passo à frente na existência, ok? É quando você descobre o outro. É quando já não existe só aquelas necessidades e aquela vivência dentro de mim ou próxima a mim. Eu dou um passo à frente e, de fato, eu vejo que existem outras pessoas. Tem uma coisa muito curiosa no terceiro quadrante, né? Pessoas que têm muita coisa nessa área são pessoas muito curiosas sobre o outro, ok? Na casa 7 a gente vai ter a descoberta do amor. Na casa 8 você vai ter a descoberta da transcendência, de certa maneira, né? De uma outra parte de mim. A casa 8 ela representa muito da nossa psique. Ou seja, você descobrir que dentro de você também existe um outro, faz parte aí da conexão casa 7 e casa 8. Na casa 8 você quer ter poder sobre o outro, não é só se relacionar com ele também. Na 9 você expande, você quebra barreiras, você passa pelas fronteiras, né? Você cresce, expandir-se para além do que eu conheço aqui. Para mim, o terceiro quadrante tem o verbo amar. Eu amo. Eu existo, eu vivo, eu amo. No quarto quadrante a gente tem inverno. Então a gente tem o fechamento, né? Conclusão. Aqui a gente tem a casa 10, a casa 11 e a casa 12. Aqui você é convocado a alguma coisa, casa 10. Você impacta o mundo de alguma forma, casa 11. E você avalia tudo o que você fez. Você reflete. Você tem uma profunda interioração da sua experiência humana, que é a casa 12. O inverno da vida, casa 10, 11 e 12, gente, fala muito sobre responsabilidade. Pessoas que têm esse quadrante muito presente no mapa são pessoas que geralmente carregam muita responsabilidade, se sentem muito cobradas às vezes na vida, ou ou de fato se colocam nessa posição, porque ali a gente tem a responsabilidade da nossa própria reputação, você tem a responsabilidade das suas ações sobre os outros na casa 11, né? O impacto que você tem no coletivo, e na casa 12 você tem a sua própria avaliação da vida, ok? Então, geralmente também são pessoas muito introspectivas. Eu peço desculpa, gente, mas o vizinho tá fazendo obra, então se estiver saindo um som aí meio... I'm sorry. Mas faz parte de gravar de dia, né? Eu agora tô tentando gravar mais de dia porque é melhor pra minha saúde.
mas ao mesmo tempo é uma barulhada. Digamos, gente, que aqui eu digo, eu envelheço, eu me torno sábio. Então, digamos que no primeiro quadrante eu existo, no segundo eu vivo, né? Experiência da vida. No terceiro quadrante eu amo, e no quarto quadrante eu envelheço. E vem a morte também, junto com o quarto quadrante, né? Você tem o bebê com Áries e você tem o idoso com Peixes, né? Tanto que você vai notar que Áries e Peixes são aqueles signos que representam muito a primeira infância, eu diria assim, não só a primeira infância, mas o bebê mesmo. E Peixes vai representar muito essa energia do velho, né? Tanto que as pessoas de Peixes, muitas vezes, elas têm elas são um pouco cansadas, sabe, assim, da vida. Porque Peixes é a dissolução do ego que você começa em Áries. E você? O que o seu mapa mostra? Qual é o quadrante mais expressivo no seu mapa? Ou a estação mais expressiva na sua vida? Primavera, verão, outono ou inverno? Lembrando que eu tô gravando esse vídeo e vou postá-lo provavelmente no início da primavera aqui no Brasil. Que delícia poder postar esse vídeo no primeiro dia da primavera ou no segundo, não sei se eu vou conseguir postar na quinta ou na sexta. Mas é isso, meus amores. Eu espero que os vídeos que eu posto tragam vocês mais para o mundo da astrologia. Que faça com que vocês tenham curiosidade, não só receber informação, mas querer buscar informação. Lembrando sempre que muito do que eu falo tem teoria astrológica, mas também tem a minha própria percepção sobre a astrologia pessoal, ok? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.